Então, boa tarde a todos. Agora sem pausa, vamos até o final para passar uma mensagem com qualidade para vocês. Então, primeiramente, os dois recados importantes do dia novamente, para aqueles que ainda não saibam. As inscrições para os cursos regulares da Doutrina Espírita do GEMB por videoconferência. As inscrições serão abertas agora dia 23 de novembro até 15 de janeiro de 2021. Inscrições abertas, tá bom? É só entrar no gemb.com.br e garantir a sua vaga, porque são vagas limitadas. Então quem entrar logo vai conseguir escolher dias, horários, depois as vagas vão se encerrando. Segundo recado muito importante é a Feira do Livro, que também ocorrerá no GEMB, lá no espaço físico, no segundo andar, a partir do dia 23 de novembro, até o dia 4 de dezembro, das 13 às 21, ok? Compareçam, garantam seus livros, lembrando que para os alunos dos cursos regulares, durante as provas, só será permitida a pesquisa no livro físico, tá bom? Então é importante a gente comprar o livro aí, quem está estudando. Então vamos lá. Dados os recados, vamos então para a prece inicial novamente, fechando os nossos olhinhos físicos, respirando fundo, sentindo as vibrações que chegam do mais alto, pedindo para que os nossos espíritos protetores possam nos levar até Jesus Cristo, nosso Mestre, a quem temos como modelo e guia, para que tenhamos discernimento, sabedoria e tranquilidade, para passar todo o ensinamento, estudarmos juntos, aprendermos juntos um pouquinho mais sobre as palavras do Cristo. Senhor, estamos prontos para a evangelioterapia que ora se inicia. Que seja feita conforme a vossa vontade. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Vamos começar a passar aqui. O tema da palestra de hoje, muito interessante. A vida depois da morte. Será que existe vida depois da morte, gente? Se existe vida após a morte, como é essa vida? Ela é boa? É ruim? Será que é uma vida igual a todos? Todos vão para o mesmo lugar? Todos passarão pelas mesmas situações? Será que aquilo que você acredita interfere na sua vida após a morte? Será que aquilo que você plantou, você vai colher após a morte do corpo físico? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O Mestre Jesus nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? O que o Mestre quer dizer aqui? Mesmo que haja a morte do corpo físico, o espírito sobrevive. Nunca morrerá. Mesmo aqueles que não creem em Cristo, será que viverão? Vamos entender sobre isso? Então, na essência, todos nós sabemos que nós somos espírito. Nós somos uma centelha de Deus, criados por Deus, e temos vida eterna. Nós estamos ocupando aqui esse vaso físico, essa matéria, e essa matéria perecerá. Essa matéria acaba a sua vitalidade, mas o espírito não. Na verdade, nós somos seres humanos, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. A gente não pode confundir. Nós não somos homens vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. É o contrário. O homem pode padecer, o espírito não.
Então, pessoal, por mais que a morte do corpo físico exista, tem que ficar claro pra gente que os mortos não existem. O que existe é só a morte do corpo físico. Então podemos afirmar para vocês que aquele seu ente querido que partiu antes de você, aquele seu amigo querido, ele vive, ele está muito vivo e muitas vezes muito mais perto do que você imagina. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 149, Kardec perguntou aos espíritos: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta foi clara: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Veja, temporariamente. Então nós voltamos ao nosso normal, ao nosso estado normal, que é o estado espiritual. Mas nesta próxima questão que está o X da questão. Questão 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? E a resposta foi sim, jamais a perde. Depois da morte, qual que é a questão aqui? Depois da morte, o que cada um plantou vai colher? Quando o Fábio morrer fisicamente, o Fábio continua vivo individualmente? Ele vai responder por aquelas situações que ele plantou? A alma perde a individualidade? Jamais a perde. Aí que tá. E para exemplificar isso, eu trouxe duas historinhas para vocês. Na primeira questão, eu vou explicar para vocês como que o que você acredita interfere diretamente no seu pós-morte do corpo físico. E na segunda historinha, eu vou explicar para vocês que aquilo que você plantou, você tem que colher. Vamos lá. No livro Os Mensageiros, que é estudado aqui na casa, no Mediúnico 1, é um livro de André Luiz, do Espírito André Luiz, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. No capítulo 22, intitulado Os que Dormem, André Luiz está conhecendo uma situação onde havia no umbral, ok? Que Kardec chamava de trevas, essa é uma questão de nomenclatura. Haviam pavilhões com milhares de espíritos mergulhados em sono profundo. Milhares de espíritos dormindo. Por que isso? Porque aqueles espíritos acreditavam que após a morte nada existia. Que após a morte havia o sono eterno. Ah, então eles estavam descansando, Fábio? Eles estavam dormindo, tranquilos? Não. Eles estavam entregues às enfermidades e à perturbação que cabia a cada um deles. É o negativismo. Infelizmente, tem muitos irmãos nossos, aqui encarnados, que negam a vida após a morte. Que acreditam que vai dormir, vai repousar após a morte do corpo físico. Que seja feito conforme creste. Porém, tudo aquilo que você vivenciou, você não descarta após a morte do corpo físico. Vou explicar melhor sobre isso. No segundo caso, que é aquele que você plantou, tem que colher, trouxe um exemplo do livro Ação e Reação, que é estudado no Básico 3 aqui da casa. No capítulo 5, Almas Enfermiças, há uma visita de André Luiz e de Silas, do seu mentor ali, do trabalho, né, do responsável pelo trabalho, do orientador de André, a casa de Ozil. E nessa casa de Ozil haviam 3 doentes internados, que Ozil tomava conta deles. Eu vou contar o caso só de um deles, para vocês terem ideia. Era um homem que exalava um mau cheiro muito forte de suas feridas, a ponto de dar náuseas ali nos espíritos presentes, no André Luiz, por exemplo.
Só que aquelas náuseas, aquele mau cheiro, vinham de feridas causadas pelo próprio doente. Eram emanações mentais do enfermo. E assim que eles chegaram para visitar aquele enfermo, o próprio doente já despertou e falou assim: são médicos? Vocês são médicos? Por favor, me socorram, me socorram. Olha, dizem que eu estava roubando, viu? Estão dizendo que eu estava roubando para eu gastar em bordéis. Não, mas isso não é verdade, isso não é verdade. Eu morava lá nos bordéis, na verdade, para proteger as meninas que lá estavam. E acabei adquirindo as doenças que me aniquilaram o corpo físico. Estava tão preso na consciência dele isso, que ninguém nem perguntou nada. André Luiz, Silas, ninguém perguntou nada. Ele já começou a se explicar. O próprio André Luiz, ao desencarnar, nos conta no livro Nosso Lar, que ele ficou por anos no umbral, por anos nas trevas. Foi até considerado suicida. Ele foi considerado suicida, né, que a gente chama de suicídio indireto. Por quê? Pelo mau uso da alimentação, pelos maus hábitos, pelos vícios, pela vida boêmia. Como que acontece isso? Eu vou explicar bem rapidamente. Tudo que a gente faz na vida, aqui encarnados, tem situações que estão tranquilas, são boas e ok. Mas tem situações que a gente faz e que a gente se arrepende, que bate fundo na nossa consciência espiritual, que bate fundo lá na nossa consciência mais profunda, porque na verdade nós somos espíritos, e tudo que for contra a lei de Deus, que é a lei do amor, vai bater na nossa consciência mais profunda. E como se fosse uma foto batida daquela imagem, daquela situação, seja uma traição, seja uma maledicência, seja uma fofoca, seja no materialismo, seja um vício que você tem, aquela imagem vivida que pesou na sua consciência vai ficar fotografada na sua consciência espiritual. E ao desencarnarmos, como se um filme passasse à nossa frente, para uns isso passa de forma mais rápida, para outros isso passa de uma forma mais lenta e duradoura. E aquele filminho ao passar na sua frente, quando chegar aquela cena que na sua peneira da consciência profunda você não aprovou, ela requer expiação. Ela requer reajuste. Então você vai ter ali na fase errante, que é a fase, que é o intervalo entre duas encarnações, a erraticidade, você vai ter ali que tipo de vida? Depende. Que tipo de consciência que você está levando para a morte do seu corpo físico. É isso que vai determinar. Então, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos nós contamos muitas existências corporais. E a cada vez que a gente tem um reencarne, cada vez que a gente tem a morte do corpo físico, é nos dada uma nova chance de reparação. Então, se é uma coisa que depende só de nós, se é uma coisa tão natural, se a gente viu agora que a gente passa isso por tantas vezes, se a gente morre e remorre tantas vezes, para que tanta dor? É um momento delicado a morte, é um momento triste pela saudade do corpo físico, mas a gente tem que confiar em Deus. Para que tanta dor diante da morte, se a morte do espírito não existe? Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. Então veja, se Deus está em tudo Deus preside, se nada passa despercebido por Ele, mesmo as coisas mais insignificantes é regida por uma lei divina, que dirá diante do desencarne, de um retorno à pátria maior? Será que estaremos desamparados? Não, de forma alguma.
Então você pode me perguntar, mas Fábio, não seria melhor então continuar na fase espiritual? Kardec perguntou isso para os espíritos, na questão 175A. Não seria melhor continuar como espírito? E a resposta foi, não. Ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. Cada vez que você retorna à matéria, você tem nas suas mãos a oportunidade de fazer melhor. E muito provavelmente você vai ser colocado à prova justamente aquilo que você fez de errado na encarnação passada, aquilo que sua consciência profunda não permitiu, não deixou com que passasse despercebido, e você vai ter a oportunidade de reparar. Olha lá, questão 67, qual é a finalidade então da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Uma coisa tem que ficar bem clara: ninguém reencarna para sofrer. Ninguém precisa sofrer. Deus, que é bom e justo, nos dá a possibilidade de fazer os resgates pelo amor também. Não necessariamente você tem que passar. Tem algumas pessoas que têm a falsa impressão de que o espiritismo aprova o sofrimento. Não é isso. Nós dissemos sim, a gente diz sim, que diante de uma expiação não devemos nos lamentar. Não devemos nos lamentar, porque se estamos passando por algo, vítimas não somos. Temos essa consciência, mas nós temos a consciência também de que o amor pode vencer qualquer coisa. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que estava presa a um vício, ok? A um vício numa encarnação última. Reencarna com a oportunidade do resgate. Muito provavelmente a vida vai lhe proporcionar o vício novamente. Ele vai ficar de cara com o vício novamente. Se ele tiver o esforço, que não é fácil, de, ao se deparar com aquela tendência que ele tem, não usar. E além do mais, além de não usar, trabalhar em prol daqueles que são viciados, ele está resgatando através do amor e não da dor um débito anterior. Eu só dei um exemplo do vício aqui, mas que cabe para qualquer vício nosso, ok? A alma nada leva consigo deste mundo? Na questão 150b. E a resposta foi nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, dependendo da doçura ou do amargor com que você plantou aqui, é o que você vai levar na sua lembrança. Ou seja, o que é mais importante para o espírito é invisível aos nossos olhos. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. De novo, o que é mais importante para o espírito é invisível aos nossos olhos. É a caridade, é o amor, é a parceria, é a benevolência, é a paciência, é a indulgência para com as imperfeições alheias, ok? E você? Diante disso tudo, o que você está levando daqui? Qual que é a sua bagagem espiritual? Que tipo de filminho vai passar na sua frente no momento do seu desencarne? Se até hoje o filme não foi muito bom, não tem problema. As leis são muito justas. Mas a partir de hoje, faça uma bagagem limpa. Coloque uma roupa limpa, cheirosa e passada na sua mala espiritual. Plante um filminho bacana. Faça um final de série bonito para a sua vida. Fora da caridade não há salvação. Então, se você quer morrer bem, viva bem.
Ah, Fábio, eu entendi. Tá legal. O que a gente tem que fazer então? Temos que espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Nós temos que ter uma vida, enquanto aqui ainda na matéria, verticalizada. Todo o nosso pensamento, toda a nossa ação, tudo que a gente fala ou faz tem que ser vertical. O que é ser vertical? Tem que estar em contato com o que é correto, com as leis divinas, e não horizontalizado. O que seria horizontalizado? Seriam os sentimentos mundanos, a raiva, a mágoa, a fofoca, a inveja, a preguiça, a gula. Se você espiritualizar a sua matéria, menos densa será a sua matéria, melhor será o momento do seu desencarne. E quando tem que começar? Hoje. Pois o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Se a gente todo dia, ao invés de ficar preocupado com as coisas materiais, inveja, raiva, como falei, e começar a olhar para dentro de mim, o que eu posso melhorar? Onde eu falhei hoje? O que eu posso fazer melhor amanhã? E de verdade, tentar fazer um amanhã, segunda-feira, melhor do que o domingo, com certeza eu espiritualizarei a minha matéria. Então a vida tem mais beleza quando o caminho é simples e humilde. Simples assim, é a gente que complica. Tudo bem, Fábio, eu entendi. Depende só de mim. Prometo que eu vou melhorar. Vou cuidar então do meu desencarne. Isso é fácil, né? Porque depende só de mim. Mas e a hora que a gente perde um ente querido? E aí? Dá para se manter equilibrado? A hora que o pai desencarna, a hora que o filho desencarna, um amigo do peito, um irmão, né? Como lidar com o desencarne de um ente querido? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 diz assim: mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Muitas vezes, quando a gente está com um ente querido numa situação de uma doença mais avançada, a gente pede, às vezes, a Deus para que aquele nosso ente querido fique. E isso não deixa de ser um ato de egoísmo. Porque no próprio Pai Nosso, o que a gente fala? Que seja feita a vossa vontade. Só que a gente faz assim, né? Que seja feita a vossa vontade. Mas eu gostaria que... O egoísmo sempre entra. Olha o que está dizendo aqui. Sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. O espírito desse nosso ente querido, quando ele estiver desprendido da matéria, ele vai conseguir acessar a sua consciência espiritual, ele vai conseguir evoluir ainda enquanto no plano espiritual e com certeza fazer feliz a um número muito maior de vidas do que se tivesse num leito dentro da sua casa, dentro de um hospital. Um ente querido nosso acamado dentro de casa ou no leito do hospital, mesmo que ele esteja sofrendo ainda encarnado, ele pode fazer feliz por estar ali, matéria, só aqueles entes mais próximos. Desprendido da matéria, ele pode alcançar, ajudar, sabe Deus quantas pessoas, quantos espíritos. Então, ele vai ficar mais livre. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. Se você pedir a Deus do fundo do seu coração por eles, vocês vão sentir a consolação chegando do mais alto. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam?
que Kardec perguntou aqui na questão 936 do Livro dos Espíritos? Como que essas dores inconsoláveis refletem lá nos nossos entes queridos que já desencarnaram? A resposta dos espíritos foi: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na Terra. Ok, eles ficam felizes quando a gente lembra deles. Mas uma dor incessante o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé. Falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Quando a gente chora, aquele choro gostoso de saudade, com um sentimento de gratidão e de amor aos nossos entes queridos, eles sentem aquilo como um alívio, um bálsamo. Ser lembrados é muito bom. Eles gostam muito. Mas quando a gente chora com apego, ai, por que você foi? Você não devia ter ido. Não era a hora. Cadê você que não está aqui para me ajudar nessa hora? Esse tipo de prece atrapalha os nossos entes queridos. E com certeza atrapalhará o nosso reencontro com eles. Na questão 934, a perda dos entes que nos são caros nos constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Olha como é simples. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação. E constitui lei para todos. Ou seja, a única certeza que todos nós encarnados aqui, dependendo da crença, do credo, da idade, da condição social, não importa. A única certeza, ateus, que nós temos aqui é a morte do corpo físico. Então, gente, nós temos que encarar esse assunto com responsabilidade, com amor, com carinho, mas também com naturalidade. A morte é a coisa mais comum da vida. A morte não mata. Tem que ficar claro na nossa cabeça. Tá aí as crianças que vivem brincando com seus amiguinhos invisíveis. Não é verdade? Então, como devemos proceder diante dessa situação? Primeira coisa, confie em Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Deus está ciente de todas as coisas. É só a gente não atrapalhar. Confie em Deus. Nós jamais estaremos desamparados. 2. Faça prece. Prece é o maior influxo magnético entre o Criador e a criatura. É um telefone direto com Deus. Não há prece que não é atendida. Não há prece que não seja ouvida. Estando nossos entes queridos em vias de desencarne ou recém-desencarnados, então para quem perdeu um ente querido há pouco tempo, ou para quem está com um ente querido numa situação adversa, em vias de desencarne, você tem que pedir sempre a Deus, a Jesus, por eles, e não para eles. Ah, meu pai já desencarnou. Ai, pai, por favor, me ajuda aqui. Não faça isso. Você pode atrapalhar seu adiantamento espiritual. Ele pode ficar preocupado. Peça sempre por eles. Peça a Deus e a Jesus que lhes dê o sentimento de perdão, de caridade, de gratidão, para que eles possam trabalhar por aqueles que necessitem. E não tenham dúvida que se eles estiverem em condições, eles terão autorização para visitá-los, para ampará-los. Você não precisa pedir diretamente para eles. Confie em Deus. Olha lá, esse recadinho aqui, que interessante. Opa, perdão. Obrigado. Porque eu ouvi você falar que está perto do fim. Mas o fim não é o fim de tudo. Não? Existe vida depois da morte? Isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão. Né? Uns acham que existe, outros acham que não. No meu caso, eu estava lendo um poema lindo sobre a morte,
Santo Agostinho poderia ler para você. Você quer? Quero. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. E deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O filme foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Portanto, gente, aqueles que amamos não morrem jamais. Eles apenas partiram antes de nós. Já dizia nosso amigo Chico. E André Luiz diz: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, uma morte, um sopro renovador. A vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é um jogo escuro das ilusões. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. É apenas com essa situação de morrer, aprender, reviver, evoluir, que um dia não necessitaremos mais de passar pela matéria densa. Gente, muito obrigado por todos que participaram. Espero que de coração isso conforte a muitas famílias. Espero de coração que a partir de hoje tenhamos um olhar diferente da morte. Como eu disse, com muito respeito, com muito amor, mas acima de tudo, com segurança de que Deus está no comando. Então, agradecidos que estamos, queremos agradecer novamente aos benfeitores que nos acompanham sempre, aos verdadeiros responsáveis por essa evangelioterapia. Obrigado a Jesus, nosso mestre querido, e que essas palavras possam chegar a todos aqueles que precisam desse conforto. Graças a Deus e graças a Jesus.